Existe um momento na vida do homem em que ele percebe que está vivendo o roteiro que outros escreveram para ele. Faculdade, carreira escolhida por pressão, relacionamento que era esperado, rotina que virou prisão. E aí vem a pergunta que machuca. Se eu pudesse apagar tudo isso hoje e começar do zero, eu saberia o que construir? Nos seus 20 anos, você ainda acredita em sorte, em destino, em que tudo é possível se você se esforçar o suficiente. É bonito, é poético, é inspirador, mas é superficial. Você não sabe o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena, o que é perda de tempo. Você não sabe nada ainda comparado com um homem que já passou dos 40. Depois dos 40, não tem mais espaço para fantasia. Você já foi quebrado, já foi usado, já foi decepcionado. Já passou pelo ciclo completo de tentar, falhar, levantar, tentar de novo e repetir os mesmos erros porque não tinha clareza suficiente para enxergar o padrão. E agora, finalmente, você tem algo que nenhum jovem de 20 anos tem. Você tem sabedoria comprada com sangue. E aqui está a verdade. Recomeçar depois dos 40 é o ato mais poderoso que existe na vida masculina. Porque tudo que você constrói agora não é por ingenuidade, não é por pressão social, não é porque alguém te disse que deveria. É porque você escolheu, com base em feridas, em aprendizados, em cicatrizes que ninguém vê, mas que te moldaram completamente. Depois dos 40, você precisa de força para destruir o que não serve mais, para abrir mão do que te prende, para admitir que errou. E cada escolha que você faz agora pesa milhões de vezes mais. Porque você sabe o preço real de cada decisão. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens chega aos 40 agarrado a uma narrativa, uma história que eles contam para si mesmos para justificar por que não podem mudar. E essa história soa mais ou menos assim. Eu já investi tempo demais nisso para jogar tudo fora agora. Seria humilhante admitir que errei, que construí a coisa errada. Não posso começar do zero com filhos para criar, contas para pagar, reputação a manter. As pessoas vão achar que eu surtei, que eu não sei o que estou fazendo. E aqui está o paradoxo que ninguém te explica. Quanto mais você se agarra ao passado, mais você afunda. Você não está acumulando experiência, você está colecionando desculpas. Você não está sendo prudente, você está sendo covarde. E cada dia que passa com você preso numa vida que não funciona, é um dia a menos que você tem para construir algo que realmente valha a pena. O medo de recomeçar é o veneno mais poderoso para homens de meia idade, porque ele vem disfarçado de sabedoria, de responsabilidade, de maturidade, mas não é. É medo puro, medo de ser julgado, medo de falhar de novo, medo de descobrir que você não é tão forte quanto pensava que era. E a maior mentira que você pode acreditar é que é tarde demais. Não é. Nunca é tarde demais para construir a vida certa. Só é tarde para continuar vivendo a vida errada e esperando que magicamente ela melhore. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine você acordar aos 60 anos, olhar para trás e perceber que viveu a mesma rotina pelos últimos 20 anos. O mesmo emprego que você odeia, o mesmo relacionamento que esvaziou há anos, mas que você mantém por obrigação. As mesmas conversas vazias com as mesmas pessoas que não te conhecem de verdade. E perceber que você desperdiçou tudo. Que você teve a chance de mudar e escolheu ficar parado por medo. Esse é o verdadeiro terror. Não é falhar tentando, é chegar no fim da vida sem nunca ter tentado. E aqui está onde a coisa muda completamente. Porque quando você entende isso, quando você realmente aceita que ficar parado é mais perigoso que recomeçar, você começa a ver as vantagens que você tem agora e que nunca teve aos 20. Depois dos 40, você não tem a mesma energia física dos 20, mas você tem algo infinitamente mais valioso. Você tem experiência de vida, você tem clareza, e clareza é o superpoder que ninguém te diz que existe. Você sabe exatamente o que não funciona. Você já perdeu pessoas e sabe quem vale a pena manter por perto.
Você já perdeu dinheiro e sabe onde não investir mais. Você já perdeu tempo e sabe que não pode mais desperdiçar nem um minuto com o que não te leva a lugar nenhum. Você aprendeu quem você é sob pressão, sob dor, sob derrota. Você sabe como você reage quando tudo desmorona, e isso te dá uma vantagem poderosa, porque você não tem mais medo de falhar. Você já falhou e sobreviveu, e sabe que pode fazer de novo se necessário. Você não cai mais em promessas vazias, em oportunidades que são armadilhas, em pessoas que querem te usar. Você desenvolveu um radar que só a experiência pode criar. E isso significa que você não perde mais tempo provando seu valor para gente que nunca vai te valorizar. Você monta conexões reais, não de aparência. Você escolhe pessoas com base em caráter, não em conveniência. E aqui está o mais importante. Sua motivação agora não vem de provar nada para ninguém. Ela vem de uma necessidade urgente e profunda de deixar algo que valha a pena. Um legado, uma marca. Algo que mostre que você passou por aqui e construiu algo real. Em vez de viver para impressionar, você vive para ser relevante para si mesmo. E essa mudança de motivação é a diferença entre construir algo que dura e construir algo que desmorona na primeira dificuldade. Deixa eu te dar uma metáfora. Aos 20, você está construindo com peças de Lego coloridas. É bonito, é rápido, mas qualquer vento derruba. Aos 40, você está reconstruindo com concreto, aço e cicatrizes. É mais lento, é mais pesado, mas o que você constrói agora aguenta a tempestade. Mas aqui está o problema. Mesmo sabendo disso tudo, mesmo tendo todas essas vantagens, a maioria dos homens ainda fica parado. O que separa homens que recomeçam dos homens que ficam parados pelo resto da vida? Uma única palavra: coragem. Não coragem de enfrentar inimigos, não coragem de lutar, é coragem de admitir, coragem de destruir, coragem de ficar sozinho enquanto reconstrói. Coragem de admitir que você construiu a vida errada, que você seguiu o caminho que parecia seguro, mas que te levou para um lugar vazio, que você fez escolhas baseadas em medo e em pressão social, ao invés de fazer escolhas baseadas no que você realmente queria. Coragem de enfrentar quem vai rir do seu recomeço, porque tem gente que vai rir, tem gente que vai dizer que você está tendo uma crise de meia-idade, que você está louco, que você deveria aceitar a realidade e parar de sonhar. E você precisa ter coragem de ouvir isso tudo e continuar andando mesmo assim. Coragem de perder supostos amigos pelo caminho, porque quando você muda de verdade, quando você para de tolerar o que não te serve, muita gente vai se afastar. Coragem de destruir a própria zona de conforto. E coragem de encarar a solidão que vem antes de achar novos caminhos. Porque quando você destrói o antigo, tem um período no meio onde você não tem mais o velho e ainda não construiu o novo. E nesse período você vai se sentir perdido, assustado, questionando se fez a escolha certa. E você precisa ter força para aguentar esse vazio sem voltar correndo para o que era confortável. E aqui vem outro paradoxo que só quem já passou por isso entende. Só quem já caiu de verdade consegue levantar para construir algo melhor. Os que nunca falharam, os que sempre seguiram o caminho seguro, nunca vão saber o valor de recomeçar, porque eles nunca desenvolveram os músculos emocionais necessários para destruir e reconstruir. Seu maior perigo não é fracassar tentando, é chegar aos 60, aos 70 e perceber que você nunca viveu a vida que queria de verdade, que você sempre foi espectador da própria vida. Deixa eu te dar um exemplo prático. A maioria dos homens que muda tudo aos 40, 45, 50 anos vira referência silenciosa para gerações abaixo. Eles são os caras que inspiram sem tentar, que mostram que é possível sim recomeçar e construir algo melhor. E quando você encontra um desses, você sente. Você sente a paz, a clareza, a força de alguém que escolheu o caminho difícil e sobreviveu. E se você está se perguntando, ok, mas como eu faço isso na prática? Aqui está onde a coisa fica real.
Porque recomeçar não é teoria, não é motivação vazia, é ação específica. Recomeçar não é jogar tudo fora de uma vez. Não é acordar num dia e explodir sua vida inteira sem plano. Isso é impulsividade, não é coragem. Recomeçar de verdade é identificar os pilares podres da sua vida e substituir eles, um, por pilares sólidos que sustentam o que você realmente quer construir. Primeiro, defina um novo propósito e não me venha com resposta genérica. Quero ser feliz, quero ter sucesso, quero ser uma pessoa melhor. Isso não é propósito, é desejo vago. Propósito é específico. É você olhar no espelho e dizer: nos próximos 10 anos, eu quero ter construído isso, ter deixado aquilo como legado, ter me tornado isso. E esquece status, likes, aprovação externa. Pergunta para si mesmo: o que ainda faz sentido para mim hoje? O que eu faria mesmo que ninguém soubesse, mesmo que ninguém aplaudisse, mesmo que ninguém me pagasse para isso? Essa é a resposta que você está procurando. Segundo, corta relações que não te elevam. E isso pode incluir família e amigos de décadas. Sem culpa, sem explicação longa, sem tentar convencer ninguém a entender. Só mantém quem te respeita de verdade, quem te desafia a crescer, quem comemora tuas vitórias sem inveja. Todo o resto é âncora que te puxa para baixo e que você não pode mais carregar. Terceiro, cuida do teu corpo como o ativo mais precioso que você tem, porque sem saúde você não constrói nada, sem energia você não tem clareza, sem força física você não tem força mental. Então treina, come direito, dorme o suficiente. Quarto, invista em aprender algo novo. Depois dos 40, a mente precisa de desafios reais para não atrofiar. Então aprende uma nova habilidade, lê livros sobre assuntos que você nunca explorou, conversa com pessoas que pensam diferente de você. Mantém teu cérebro afiado porque ele é tua única vantagem competitiva real. E aqui está o exercício prático que você precisa fazer nos próximos 7 dias. Pega um caderno ou abre um documento e escreve o roteiro do teu novo começo. Sem filtros, sem medo, sem pedir permissão a ninguém. Imagina que ninguém está olhando, que ninguém vai julgar. O que você realmente faria dessa vez? Que vida você construiria se pudesse escolher com total liberdade? Escreve tudo e depois guarda. E daqui a um mês relê. Porque o que você escreveu quando estava sendo honesto contigo mesmo é o mapa do que você precisa construir. E quando você faz isso, quando você realmente começa a reconstruir com essa clareza, algo muda. Não de forma dramática, não de uma hora para outra, mas aos poucos você percebe o ganho real de ter começado de novo. Recomeçar depois dos 40 não é sobre segunda chance, não é sobre corrigir erros, é sobre fazer a primeira escolha honesta da tua vida, porque tudo que você fez até agora foi influenciado por expectativas. Expectativas dos teus pais, da sociedade, dos amigos, do mercado. Você nunca parou para perguntar de verdade o que eu quero. Você só seguiu o roteiro que te deram e esperou que no final fizesse sentido. Mas depois dos 40, quando você tem coragem de recomeçar, você finalmente para de viver para agradar. Para de seguir roteiros. Para de evitar dor a qualquer custo. Para de acumular migalhas de aprovação de gente que nunca vai te valorizar. Você tem menos tempo agora. E é exatamente por isso que cada minuto importa infinitamente mais. Você vive com urgência real, não fabricada. Não é marketing motivacional dizendo, faça agora. É a matemática da mortalidade, te lembrando que você tem 20, 30, talvez 40 anos pela frente e precisa decidir como vai usar cada um deles. E chega um dia em que você percebe algo poderoso. A vida que você reconstruiu é só tua. Não tem nada nela que você mantém por obrigação, por medo, por pressão. Tudo que está ali é porque você escolheu. E quem se afastou nesse processo não faz falta nenhuma. E quem ficou, ficou pelo que você é de verdade, não pelo que você representava antes.
Então aqui está a verdade que vai definir os próximos anos da tua vida. Recomeçar depois dos 40 é muito mais valioso do que começar aos 20, porque agora cada escolha é feita com sangue, suor, perdas e vitórias reais. Agora cada passo é sóbrio, urgente, honesto. Não tem mais espaço para ilusão, só para verdade. E você tem duas opções. Ou você tem coragem de destruir o que não serve e construir o que importa, ou você vai passar os próximos 10, 20, 30 anos enterrando arrependimento atrás de rotina. A escolha sempre foi sua. Você vai ser lembrado como alguém que foi corajoso o bastante para mudar quando era difícil, ou vai ser mais um espectador que assistiu a própria vida passar com medo de agir. Agora eu quero ouvir de você. O que você precisa abandonar para recomeçar de verdade? Qual é o pilar da tua vida que você está segurando por medo? Comenta aqui embaixo com honestidade. Deixa o like se esse vídeo te virou a chave, se te fez perceber que ainda dá tempo. Compartilha com quem ainda está preso no passado, fingindo que está tudo bem. E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque depois dos 40, cada minuto que você desperdiça com medo é uma eternidade a menos para construir a vida que realmente vale. A escolha sempre foi tua. Só falta você agir. Até o próximo vídeo.